Muito bem, vamos caminhar para a nossa segunda parte do vídeo, ok? Eu estou dentro do módulo financeiro. Aqui dentro do financeiro, estou dentro de lançamentos, que é a parte que ocorre as maiores questões de transações, lançamentos de receitas e despesas do DIC, ok? Mas antes de nós entrarmos em lançamentos, vamos para algumas coisas bases aqui, ok? Nós temos a parte de categorias. Se a gente clicar em categorias, nós vamos ver que aqui é onde é feita a formação do plano de contas, tá? Então aqui se cadastra as categorias e subcategorias que vão montar o meu plano de contas e depois até fazer outras coisas, como por exemplo a AP, que é algo que é utilizado aí dentro do DIC, tá? Aqui em contas são as contas bancárias e também permite serem contas financeiras, como se fossem caixas específicos separados dentro da própria instituição. Então é possível ter contas bancárias e também contas financeiras, tá ok? Aqui nós temos, a cada lançamento que é criado, tá, nós temos a remessa do boleto bancário, da mesma forma que o retorno. Então aqui a remessa é o seguinte: geramos lá lançamentos financeiros. Toda vez que for gerado um boleto, esse boleto tem que ser registrado lá no banco, onde nós precisamos acompanhar os boletos, tá? Então aqui, ao ser criado esse lançamento, foi lá criado uma fatura para 3 sócios. Eu preciso vir aqui então, tá, e gerar uma remessa, tá, para poder subir esse arquivo lá para o Banco Itaú. Então eu preciso colocar a data de início e de fim. Vamos supor que houveram novos boletos gerados com uma data posterior a esta. Esses boletos, essas faturas que foram geradas lá no lançamento financeiro, elas precisam serem registradas no banco, senão depois você não consegue ter o acompanhamento do banco, e isso é importante, o banco exige esse padrão a partir de agora. Então é preciso você vir aqui em cadastrar. Aqui você poderá fazer o nome, o cadastro desse nome, por exemplo, pode ser, por exemplo, remessa janeiro, e vamos pegar como base a data de hoje. Pronto, vamos colocar isso como data limite, ok? E aqui nós vamos marcar que é o boleto Itaú, que é o que está conveniado atualmente, e eu vou pegar uma data anterior, tá? Vamos pegar do dia 25 para frente até hoje, tá? Eu acho que não tem essa data lá criada. Se eu vier aqui em salvar, o sistema vai gerar então um arquivo de remessa compilado com todos os registros de boletos que foram gerados dessa data do dia 25 até o dia 22 de 2016. Então, a partir daí, eu tenho a opção agora de fazer o download desse arquivo, tá? Clica nele aqui para salvar, e quando eu salvar este arquivo, eu preciso subir esse arquivo então lá para o banco. É preciso fazer o upload dele lá no painel administrativo do banco, na parte de remessa, onde você vai enviar a remessa para o Banco Itaú. Pode ser qualquer outro banco, no caso nós estamos citando o banco que está conveniado hoje com o DIC, ok? Então, a partir disso foi feita a parte de remessa. Então, o banco está sabendo quais são os boletos que foram gerados pelo DIC. E aí nós temos o caso do arquivo de retorno, que é quando o boleto foi pago, agora eu tenho que importar o arquivo de retorno diariamente. Aqui nós temos então uma movimentação muito maior, não é? A cada vez que foi feito a importação de um arquivo de retorno, você vai vir simplesmente aqui em cadastrar, e você clica e ele vai abrir a tela para poder fazer o upload do arquivo. Aqui já está tudo como padrão default, tá? KNAB 400, que é o padrão do banco, que é marcação de boleto, que está como pendente. E aqui eu venho e faço o processamento. Eu importo o arquivo aqui, eu escolho onde está o arquivo no meu computador e pronto, clico em salvar. Nesse momento o sistema vai fazer o upload, ele vai subir o arquivo do seu computador
para o I9K, para o nosso sistema. E nesse momento ele vai ficar com esse status aqui. Ele vai aguardar você processar ou excluir. Ou seja, ele está pendente, ele ainda não foi processado dentro do nosso sistema. Então eu posso excluir ele ou eu mando processar. Quando eu mandar processar, o que ele vai fazer? Esse arquivo de retorno que está aqui, suponhamos que tem 10 boletos que foram pagos ontem. E eu estou hoje recebendo o arquivo de retorno do banco, que é um dia após, o banco libera o arquivo de retorno. Eu faço a importação desse arquivo de retorno e ele, por exemplo, que teve 10 sócios que pagaram boletos lá. Eu vou conseguir, então, identificar os sócios que fizeram pagamento dentro do nosso sistema, gerado dos boletos que foram gerados pelo I9K. Se houver boletos que foram gerados por algum outro sistema externo ao I9K, por exemplo, algum sistema anterior que está aí dentro do próprio Banco Itaú, que está dentro do DIC hoje, ou você gerar no via site do sistema deles, mas não foi pelo nosso sistema, então o nosso sistema só irá identificar os boletos que são gerados pelo nosso sistema que está aqui, ok? Então, por exemplo, aqui eu vou clicar nesse registro, eu vou saber, olha aí, quem fez o pagamento. Ó, eu tenho aqui 4 registros que foram processados dentro do sistema I9K e ele identificou, ele encontrou esses pagamentos, sabendo quem foi os sócios que realmente pagaram esses boletos. Nós temos o nosso número do boleto, a data que foi pago e o valor que foi pago, e a mãozinha verdinha significando que foi encontrado dentro do nosso sistema. Ele também registra, tá? Ele guarda no nosso banco de dados que houveram outros 3 boletos que foram gerados por algum sistema externo, talvez o sistema do Congresso, do DIC, alguma outra coisa assim. E aqui tem os valores que foram pagos, mas ele não vai identificar quem pagou, porque no caso não está aqui dentro o registro, nem o boleto foi emitido pelo nosso sistema. Mas ele registra essas informações justamente para ter uma integridade dos dados e transparência nas informações. Ok? Então aqui nós finalizamos a parte do arquivo de retorno. E vamos para a parte de lançamentos financeiros. Tá? O certo é que antes de eu entrar em lançamento, eu tenho aqui as formas de pagamento. Tá? Eu tenho aqui o boleto, que ele é configurado. Isso aqui já está padrão, já está configurado, então a gente não mexe nisso. A gente deixa default configurado como está aqui, porque qualquer alteração que for feita aqui e mexer nessa estrutura, os boletos vão parar de funcionar e não vai dar certo as informações. Então a gente tem que manter essas informações sem alterações, tá bom? E aqui no PagSeguro é um módulo que recentemente já terminamos e que ele vai funcionar também para as transações do futuro e-commerce, assim como também quem tiver faturas para poder pagar e não quiser pagar pelo boleto, poderão pagar pelo cartão de crédito através do PagSeguro. Isso já está também liberado para o nosso sistema, pronto para poder ser utilizado, tá joia? Muito bem, voltando então aqui no financeiro, nós vamos em lançamentos, lançamento. Quando eu clico aqui, eu tenho então todos os lançamentos financeiros, sejam de receitas ou despesas, tá bom? Vamos entrar aqui agora então. Bom, eu vou clicar em qualquer um, aqui nós temos aqui as categorias, ó, temos o banco, as categorias, o tipo, se é receita ou é despesa, se ele está aberto ou está quitado, e os valores respectivos aqui, tá bom? Quando eu venho então aqui, eu posso clicar aqui, por exemplo, nesse caso do André Lopes. Ao clicar aqui eu vou abrir o registro dele. Tá, aqui tem uma anuidade que foi pago, para pagamento até o dia 13/2, e já consta que está quitado, que ele realizou o pagamento. Então a categoria foi definida, o tipo de sócio, tudo isso já foi criado antecipadamente. E aqui consta, tá vendo, que a fatura dele está paga, foi quitada, tá? Ele pagou, ó, era o vencimento para 13/2 e ele fez o pagamento dia 14/1 deste valor de R$325. O código do boleto dele era 15.101. Isso já foi feito, já está baixado e está disponível aqui então no sistema, já no fluxo de caixa também, esse valor já está lá lançado, tá bom? Então eu tenho como visualizar aqui os lançamentos. Eu vou agora detalhar um pouco mais. Vamos supor que eu tenho aqui um lançamento em aberto e você queira cadastrar um lançamento. Você vai ter alguns procedimentos. Vamos fazer melhor, vamos fazer do zero. Vamos aqui em cadastrar. Tá? Muito bem. Aqui você vai informar se é uma receita ou despesa. Quando eu informo que é uma despesa, então ele vai entender que eu estou, tendo um dinheiro que vai sair do meu caixa. Então eu posso informar que se ele está quitado, se já foi pago ou se está
em aberto ainda, se está em aberto, e ele cria até uma previsão de caixa, por exemplo, está em aberto, então ele vai vencer ainda, ou seja, não foi pago ainda. Então eu posso ter uma previsão também de despesas no futuro e saber o que eu tenho para pagar e também o que eu tenho a receber através quando eu ponho aqui então a receita. Tá? Aqui em descrição você vai descrever o que é esse tipo de lançamento. Despesa com água, com energia, com funcionário, tal, ok. Forma de pagamento, como é que eu vou fazer o pagamento disso aqui? Eu vou fazer transferência bancária, ok. A categoria, qual vai ser? Vai ser, aqui uma delas, eu posso escolher qualquer uma delas, você vai olhar qual que pertence àquilo que você realmente tem que fazer o seu lançamento da sua despesa, e aí você vem aqui e fala, não, essa despesa que eu tenho é referente a outros, ok. Aí o tipo de pessoa é aquela questão lá do cadastro, lembra? Colaborador, fornecedor, professor não é usado, tá? Então o fornecedor aqui, você vai pagar um fornecedor, você marca o fornecedor. Quando eu marco o fornecedor, ele vai listar quem são os fornecedores que estão cadastrados disponíveis. Da mesma forma que, quando eu marco aqui um colaborador, ele vai mostrar também quais são os colaboradores disponíveis cadastrados no sistema. Da mesma forma, eu também posso ter uma receita, que é a principal quantidade de lançamentos que vocês têm aí hoje. Então, vamos supor que você tem uma receita, vai ser por boleto bancário, vai ser, vamos ver que é uma anuidade, e eu vou marcar o tipo de pessoa. Ele vai inverter agora, tá vendo? Como é uma receita, então ele vai informar para mim outro tipo, cliente, sócio, tal. Eu vou marcar ele aqui como sócio, eu vou encontrar ele em sociedade, vamos marcar aqui essa pessoa, ok. Aqui eu tenho a data. Qual que é a data base? Qual que é a data do vencimento? Vai vencer 18 de fevereiro, ok. Então eu lanço aqui a data e lanço o valor. Então eu ponho aqui o valor e agora eu posso já escolher qual que é a conta bancária que vai estar vinculada a esse meu lançamento. Da mesma forma que se eu tiver uma subcategoria que está vinculada a essa categoria anuidade aqui, eu posso marcar ela aqui então, tá? Eu preciso marcá-la. Então, olha, para cair lá no fluxo de caixa, para mim saber que é este pagamento que está sendo feito, que essa receita, ela está vindo de uma fatura de anuidade de 2016, então eu preciso marcar a subcategoria. Senão o sistema depois não vai saber, tá bom? Se você precisa também lançar um centro de custo, você também pode vir aqui e vincular o centro de custo a qual ele pertence e cadastrando esse centro de custo também lá, tá bom? E agora é só vir e salvar. Se você tem que repetir esse processo outras vezes, por exemplo, você já montou toda a sua estrutura, que é uma receita, que está aberto, que é boleto bancário, que é anuidade, que é sócio, e que tem a data de vencimento X, que o valor o valor pode ser variável, você pode trocar, o sócio você vai poder mudar também. Ele vai manter toda essa estrutura sua pronta na tela, se você vier em salvar novo. Ou seja, se eu só quero fazer esse procedimento, eu clico em salvar. Se eu quero salvar e ter mais um novo lançamento, eu clico em salvar novo e ele vai manter para mim os dados na tela para facilitar a minha agilidade de lançamento. Então, quando você estiver lançando uma despesa ou receita, se você vier em salvar novo, você vai ter a agilidade de manter a maioria dos dados já preparados, disponíveis para você. Então, você só vai aqui, por exemplo, mudar a pessoa, mudar uma data, o valor e já salvar. Alterar alguma coisinha na descrição. Então, isso já agiliza muito o seu processo de trabalho. Tá? A partir que isso foi feito, vou pegar aqui um lançamento que já está aberto, foi feito lá. Ele vai abrir essa abinha chamada parcelas. Por quê? Porque esse lançamento permite também que eu faça parcelamentos também. Num caso extra que pode acontecer aí futuro, você pode usar isso. Hoje não tem esse caso para o DIC, geralmente é uma parcela só. Então aqui fica disponível para mim o valor, fica disponível para mim, né, os dados, o vencimento, está tudo aqui. Se vencer essa fatura, vai aparecer um outro botãozinho para mim renegociar. Aí eu coloco ali o valor de multa, taxas e tal, se tiver o valor acréscimo, o valor adicional que ele vai pagar após essa data de vencimento. Aqui é possível também você fazer um upload da imagem
Por exemplo, eu tenho um comprovante de recibo de um pagamento, que isso é mais utilizado para despesas, tá? Aí você lança, você pode fazer o upload aqui de um pagamento que você fez e guardar isso como histórico. Vai estar digitalizado no sistema aqui esse histórico, e se algum dia no futuro você vier buscar que eu paguei uma conta de energia, paguei um fornecedor tal, você vai ter a foto, a imagem digitalizada daquele comprovante que você tem aí no seu sistema. Isso é fantástico, é muito importante, muito bacana também. Da mesma forma, você consegue visualizar também o boleto lá desse sócio. Tá? Olha aqui o boleto, está aqui disponível, olha que legal. Então você consegue visualizar o boleto e até imprimir, e até pode gerar dele na impressão, gerar aquele PDF para enviar por e-mail num caso que você tiver necessidade extra, tá bom? Bom, muito bem. Então isso aqui está finalizado, tá? O sistema ele tem todo um critério de tratamento das informações. Então, por exemplo, se eu fizer um lançamento aqui, deixa eu ver um de teste aqui. Digitei errado, né? Vamos ver se ele vai achar. Pronto, vou pegar um de teste aqui, de R$ 1,99. Está em aberto. Olha só a integridade financeira que o sistema tem. Vamos supor que eu cadastre uma parcela aqui, né? Boleto 1. E a data de vencimento. Ok, não tem desconto. 0. Salvar. Ó, a soma do valor das parcelas não pode ser maior que o lançamento. Tá vendo? Ele não deixa anexar nada porque o valor está fora do padrão. Agora, olha só, esse aqui está com data vencida, ó, tá vendo? Já apareceu aquele botãozinho de renegociar. Tá vendo aqui? Eu consigo fazer a renegociação dessa parcela, colocando o próximo vencimento, se tem multa, se tem juros, tá? Eu consigo fazer esse cálculo. Da mesma forma que eu posso editar essa fatura, e vamos supor que eu quero assim, o cliente ligou para mim, o valor aqui é de R$500, ele pediu para dividir e facilitar para mim. Vamos supor então que o sócio falou isso, e você vai pôr essa fatura com R$1. Colocou a data de vencimento dela dessa parcela e você salvou. Pronto. Quando eu coloquei R$1, ou seja, eu fiz um parcelamento lá, automaticamente ele gerou para mim 99 centavos de saldo. Ou seja, ele não deixa eu fazer uma fraude no sistema, porque ele trata o processo de segurança da informação. Tá? Então, se alguém tenta manipular os valores depois que foram lançados, o sistema não vai aceitar. Então, suponhamos que no futuro o sócio vai lá e faz o pagamento de um boleto que vencia no dia 6. E ele pagou no dia 7. Só que no dia 7 o sistema vai tratar aquela regra de mudança da data, que ele tem que pagar um valor a mais após aquela data de vencimento. Então, se ele pagou R$1 e ele deveria ter pagado R$1,99, o sistema vai receber o valor do R$1 dele, mas também vai gerar um saldo residual que ele terá para pagar adicional, porque ele pagou após a data de vencimento. Então isso faz ter uma integridade referencial também do financeiro, para que ninguém venha manipular ou burlar o financeiro. Se eu também quero unificar essas parcelas, aí a data de vencimento tem que estar renegociada. Olha só. Então eu venho aqui, ajusto a data de vencimento, eu posso lançar a data aqui para quando eu desejar. Ok. Não vou ter multa nenhuma, ok? Salvei. Pronto, está liberada essa parcela. Tá? Ó, aqui está liberada. Agora eu vou fazer mais uma aqui, que eu quero fazer um procedimento de unificação da parcela. Tá? É isso que eu quero fazer. Então eu vou vir aqui e vou alterar também a data desta... É isso aqui. Eu tenho que renegociar. Pronto, vou alterar a data dela de vencimento. 26/1... Vou fazer um teste aqui. Pronto. E eu não vou dar nenhuma taxa de juros, nem multa. Ok. Pronto. Está liberado as duas, eu posso clicar. Olha só, eu tenho então o valor de R$1,99. Vamos supor que agora eu quero unir esses dois. Tá? Eu posso vir aqui, unificar a parcela, e ele junta tudo em uma só fatura novamente, um só boleto, tudo certinho de novo. Eu tenho novamente um só boleto para poder trabalhar. Tá bom? Então o sistema trabalha na parte financeira também, entendendo essas regras para manter a integridade dos valores e as negociações futuras que pode haver com algum sócio que talvez pediu alguma negociação. O sistema é flexível para isso, tá bom? Bom, muito bem. Terminamos a parte do financeiro.
que era a parte bem mais longa aqui, bem mais longa, e nós vamos agora para a parte do relatório, que também eu acho que usa muito. Eu vou exatamente naquela parte que vocês mais vão usar, que é fluxo de caixa. O restante é bem indutivo, é muito fácil de entender, e eu vou trabalhar aqui o seguinte, ó, vamos supor os últimos 30 dias, tá? Nós depois temos que fazer aqui uma dedução, né, desses valores para poder ajustar o valor do fluxo de caixa real de vocês. Mas olha só, peguei uma data aqui, os últimos 30 dias, nós vamos ter o fluxo de caixa real do que aconteceu. Então, nós temos aqui no dia 24/12, a Inovilink, nós fizemos os testes com 2 boletos, no valor de R$1,01 e R$1,02, e fizemos um pagamento, caiu no fluxo de caixa de vocês. Da mesma forma que também nós tivemos lançamentos que foram pagos no dia 29, no dia 30, no dia 31, no dia 5, e aí isso vai fazendo com que o sistema vai tendo esse fluxo de caixa. E todos esses lançamentos já foram baixados de forma automática. Naquele arquivo de retorno lá que foi importado, o sistema identificou cada um que pagou e já fez a baixa automática deles, gerando aqui todos os valores, com todas as datas, com quem pagou, com qual é o código de inscrição dele, né, de registro, e também qual que é o valor total que entrou naquele dia. Então a gente tem aqui todo o fluxo de caixa, sabendo a movimentação que aconteceu dentro do DIC nesses dias, tá bom? Então, bom, nessa parte a gente conseguiu identificar as principais informações que a gente teria aqui, tá bom? Se tiver mais alguma área que a gente possa explicar, eu também vou falar um pouco sobre o mailing, né, na verdade, que o mailing também é importante. Eu estava deixando de falar aqui, ele é muito legal, tá? Aqui eu tenho 3 áreas importantes no mailing, tá? Eu tenho uma campanha, que é o e-mail, o texto, o conteúdo que eu vou enviar. Então eu venho aqui em campanha, vamos supor que a gente vai enviar, vou pegar aqui um texto normal aqui, tá bom? Anuidade 2016. Bom, foi colocado esse título, isso aqui é para identificar dentro do sistema, o assunto que vai, o e-mail de verdade que a pessoa vai receber, tá? E aqui vem os dados, né, do sócio, os dados do e-mail, conteúdo do e-mail, tá bom? Esse conteúdo todo do e-mail, você pode formatá-lo de acordo com o que você desejar, vocês vão digitando os dados, e aqui nós temos algumas palavras-chave que podem ser utilizadas dentro do e-mail. O nome do sócio, né, que a gente chama como nome de cliente. Aqui também tem o e-mail do sócio, né, que a gente chama também cliente, e-mail cliente, mas é o e-mail do sócio. E da mesma forma que também a data de vencimento, o valor da parcela, link do boleto e o link também, a URL dele visualizável, né, de impressão do boleto, tá bom? Aqui, quando a gente coloca essas informações, o sistema então vai mostrar para o sócio o nome dele, a data de vencimento do boleto dele que está chegando e o link para ele poder pagar esse boleto, pagar essa fatura que ele tem disponível, tá bom? Muito bem, foi essa parte aqui do conteúdo estruturado, você vem e salva, está salvo então o conteúdo que você deseja enviar. Aí agora nós temos aqui o grupo de envio. O grupo de envio é justamente para quem, né, eu quero enviar. Só que a gente criou, se você for utilizar ele, nós criamos uma área separada por causa das regras que o DIC tem. Então nós criamos aqui grupo de pessoas, tá? Justamente porque o DIC tem uma necessidade de mandar específico para o sócio e fazer os filtros também daquele perfil de sócio. E aí nós criamos aqui um formato diferenciado aqui dentro de grupo de pessoas, onde você coloca o nome do grupo, tá? Identifica aqui pessoas, tá? Sempre você vai marcar pessoas. E aí você vai marcar se ele é um sócio, né, que está ativo, se ele é suspenso e inativo e se é para todo mundo receber, independente se está ativo ou suspenso, tá? E aqui a gente pode usar também o filtro de data, faixa etária, né, de idade, aliás, faixa etária exatamente. Da mesma forma que também eu posso usar um filtro para sexo. Se eu não for usar, eu deixo tudo em branco, tá? Aniversariantes, para poder mandar o sistema mandar um e-mail ou uma mensagem de e-mail SMS automático. No dia do aniversário daquela pessoa, o sistema já pega uma mensagem padrão e manda para todos aqueles que são aniversariantes. Aqui também nós temos o status dele está como ativo ou suspenso, tá? desse disparo que eu vou fazer. E aqui eu posso, porque, por exemplo, você configurou esse grupo aqui de envio. Depois você fala, eu não quero mais. Você vem aqui, salva, põe ele suspenso e salva, e o sistema não vai mais mandar nada dentro desse perfil de grupo que você criou, ok?
E aqui no financeiro a gente tem o seguinte, muito interessante essa parte. Por exemplo, você tem lá as faturas financeiras criadas, tá? E aí eu vou definir aqui, por exemplo, eu quero que o sistema envie o boleto com 15 dias antes do vencimento, tá? E aí ele vai enviar automaticamente um e-mail com 15 dias antes do vencimento. Aí você fala, não, mas agora eu quero fazer um outro e-mail para grupo de pessoas que já venceu o boleto, né? Então, com 15 dias após o vencimento, o sistema vai interpretar essa data, calcular ela automaticamente e vai mandar, olha, a gente pode criar um e-mail lá, olha, você está inadimplente, você está com o seu boleto atrasado, com a sua fatura pendente, nós estamos aguardando o seu pagamento. Então a gente vai criar um e-mail específico para quem está inadimplente, como também algo específico para quem ainda está com a fatura que ainda vai vencer, e o sistema automaticamente vai ler essas informações e já enviar o e-mail, tá? Então, para finalizar aqui, eu preciso estar indo lá em mailing. Vamos lá em mailing. E vamos aqui em envio de campanha. Agora é a parte de disparar, fazer o envio do e-mail, ok? Então, nós vamos aqui em cadastrar. Muito bem, pronto. Aqui eu vou encontrar qual que é o e-mail que eu criei, qual é a campanha que eu quero disparar, aquele texto que eu criei. Aqui a data de envio, por exemplo, se eu colocar hoje, o sistema já vai identificar essa data hoje e vai disparar hoje. Se eu colocar para amanhã, ele vai disparar para amanhã, ok? E agora eu venho e começo a informar qual foi o grupo de pessoas que eu criei, tá vendo? Olha só, eu criei um grupo, por exemplo, financeiro 30 dias após o vencimento. Esse grupo, ele vai receber algum e-mail financeiro após 30 dias de vencido. Mas aí o texto do meu e-mail aqui na campanha tem que ser criado focado para cobrar alguém que está com 30 dias de atraso, né? Da mesma forma que alguém que está com anuidade, já passou um ano que ele está devendo lá, eu posso pegar ele aqui também e colocar ele também nesse fluxo, tá? E eu posso cobrar eles de uma vez com o mesmo disparo de e-mail. Da mesma forma que eu também... eu gostaria de mandar um e-mail só para sócios ativos. Então eu posso vir aqui cadastrar e eu venho aqui somente sócios ativos, tá? Eu posso enviar. Então esses filtros você vai criar lá no grupo de pessoas. Você vai definir o padrão. Aí você já salvou o nome lá, você só vem aqui, arrasta para cá, ativando qual que é o grupo que vai receber essa sua mala direta, esse e-mail seu. A partir que eu arrastei e coloquei os grupos que eu quero que receba, que geralmente a gente usa um grupo mesmo, não fica usando vários. O grupo que eu defini, coloquei a data, não posso esquecer da data, e coloquei a campanha do texto, eu salvo, e aí o sistema já começa a processar essa campanha, tá bom? E é possível também pausá-la, é possível, né, terminar, não deixar ela disparar também, ou ela não foi muito bem sucedido, você vai e paralisa, então acabou, ele não vai enviar. Tá joia? Então aqui você sabe o quantos e-mails foram enviados, qual o total de e-mails que foram bem sucedidos e quantos eram para ser enviados. Você consegue detectar aqui o percentual de entrega, porque há e-mails que estão inválidos, e-mails que estão com caixa cheia, tudo mais, o sistema vai identificar esses grupos e vai fazer esse tratamento, tá bom? Da mesma forma que também nós temos o SMS, e a campanha de SMS é exatamente o mesmo modelo, o que muda é a quantidade de caracteres, tá? Então, se eu vier aqui abrir, eu vou ver lá o título, o assunto está aqui. Agora eu salvei, tá? E eu tenho aqui o e-mail, o SMS que vai ser disparado. Então é até 160 caracteres, eu não posso passar disso. E eu preciso observar muito o seguinte, quando eu vou utilizar, aqui nesse caso, ó, não tem o nome do sócio. Mas se eu quiser colocar o nome do sócio para aparecer aqui, por exemplo, aí eu venho aqui em palavra-chave, pego o nome, ó. Não pegue o nome completo, tá? Pegue o nome só, porque o nome completo tem gente que tem um nome enorme e vai consumir uma quantidade de caracteres muito grande. Então, com o primeiro nome, eu tenho uma diminuição significativa dos caracteres aqui. E aí eu posso, então, escrever aqui de acordo com o que eu tenho espaço. Tá? Eu não tinha espaço para colocar. Se eu deletar um conteúdo aqui, eu consigo colocar o nome. Então, você vai colocar uma tag ali que vai identificar o nome, vai aparecer o nome do sócio e vai preencher o restante da mensagem SMS. Você salva ela. Ao salvar, você tem então aqui a agendar a campanha. Pronto.
Aqui nós tivemos vários SMS que já foram enviados, tá? E aqui você pode então cadastrar uma campanha. Você já sabe o grupo que você quer mandar. Ah, eu quero mandar para todos os sócios ativos. Ok. Agora eu venho aqui e seleciono a campanha que eu quero fazer. Quero mandar esta mensagem de SMS e vou mandar hoje. Então, ok. Quando eu salvar aqui, o meu sistema ele tem uma automatização interna que ele vai identificar essa tarefa que foi criada aqui, este cadastro que eu acabei de fazer para o envio do e-mail, e dentro de 1 minuto, ele identificando isso, ele começa a fazer os disparos do SMS. O SMS ele vai um pouco muito mais rápido do que o e-mail. O SMS ele tem uma quantidade de disparo muito maior, e já o e-mail ele vai a cada 5 minutos, porque ele vai processando isso no servidor sem sobrecarregá-lo e sem considerar spam. Então ele leva muito mais tempo a entregar, e o SMS geralmente em 10, 15 minutos já entregou tudo, tá tudo ok, tá bom? Gente, é isso aí, obrigado pela atenção, espero que tenhamos de alguma forma contribuído, ajudado com a capacitação de vocês. Muito obrigado, até mais.